Nós vamos falar agora das sanções contra o Alexandre de Moraes, vamos esclarecer algumas coisas aqui sobre como é que está andando essa novela, tá? Primeira coisa, quando que começam as sanções? A gente falou aí nos últimos dias que vai ter sanções contra o Alexandre de Moraes, vai ter sanções contra outros ministros do STF, vai ter sanções sobre as esposas dos ministros do STF, vai ter sanções sobre o Gonê, sobre o Paulo Schor, Fábio Schor, né, o nome dele, vai ter sanções sobre um monte de gente. Mas como é que vai ser esse troço? Quando é que vai começar isso? Então, essa pergunta aqui o Eduardo Bolsonaro já respondeu. Começa esse mês ainda, começa ainda em maio, ou seja, semana que vem. Né? Tomara que sim, acho legal. Mas eu acho que isso vai ser faseado, tá? Vai ser aos pouquinhos que eles vão colocar essa coisa. Eu vou explicar para vocês como é que deve ser a implementação dessas sanções. Além disso, vamos falar sobre o outro lado da história, né? A gente já falou que a previsão do pessoal lá que estão reclamando, como é que eles vão responder a isso, né? Que os ministros todos estão unidos para defender o Alexandre de Moraes, eu não sei o que é lá, que tem que defender o Alexandre de Moraes. Publicamente é lógico que eles vão fazer isso, mas privadamente já deve ter muita gente falando pro Moraes, cara, é uma briga grande demais para comprar essa briga, deixa pra lá, deixa quieto, vamos arrefecer. Mas eu acho que o campeão dessa história toda é o que falou aqui na Globo News em pauta a Eliane Cantanhede. Ela disse que o Lula tem uma arma secreta, a arma secreta do Lula para ganhar essa parada, essa briga com o Donald Trump é o Macron. O Lula falou que vai acionar a Europa para brigar com os Estados Unidos e coisa e tal. E vamos entender esse troço, porque assim, não é uma coisa totalmente descabida, tá? A Europa também tem vontade de censurar redes sociais. Eles estão brigando com esse negócio de censurar redes sociais. A esquerda no mundo inteiro está perdendo força por conta das redes sociais, então querem censurar no mundo inteiro. A questão é que não vai fazer diferença nenhuma, meu amigo. Você está juntando um perdedor com dois perdedores, não vai continuar sendo perdedor do mesmo jeito. Vamos entender esse caso aqui. E outras novidades que tem sobre esse assunto também, tá? Essa notícia foi sugerida por Velho Hemorroida, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente está ouvindo falar aí de um monte de sanções contra os ministros, contra o Alexandre de Moraes, contra o Paulo Gonê, contra as esposas dos ministros. Como é que deve ser isso, né? Como eu já expliquei para vocês, a ameaça é mais efetiva do que a sanção propriamente dita. Então, o que o Marco Rubio e o Trump estão fazendo neste momento é justamente uma pressão. Estão fazendo a pressão para ver se a pressão funciona. Se a pressão não funcionar, eles vão ter que entrar com a ameaça propriamente dita, vão ter que fazer a sanção propriamente dita, para não ficarem desacreditados no final das contas. E não tenha dúvida que neste momento existe uma pressão muito grande nesse caso, que é justamente a ação contra o Bolsonaro. Veja, eu sempre deixei claro para vocês, essa ação toda aqui é baseada na censura que o Alexandre de Moraes fez contra o X no Brasil. O Trump deixou claro quando ele ganhou as eleições lá, as Big Techs estavam do lado do Trump exatamente por quê? Porque a esquerda quer destruir as Big Techs. A esquerda percebeu que está perdendo a briga nas Big Techs, nas redes sociais, e quer destruir as Big Techs a qualquer custo, né? Então, o que sobrou para as Big Techs? Vai se alinhar à direita, né? O que está acontecendo no mundo todo. E o Trump prometeu defender as Big Techs americanas, porque são, de fato, uma expressão da economia americana. E é uma coisa que todo mundo usa, né? Então, assim, claramente o Trump prometeu proteger as Big Techs e está fazendo essa proteção agora. Mas não soa para vocês curioso como isso está acontecendo exatamente no momento em que tem uma ação penal que pode prender o Bolsonaro e pode tirar ele da eleição do ano que vem? E coisa e tal, porque é estranho isso, né? Nesse momento que eles estão pressionando essa coisa toda. Uma coisa está ligada à outra, evidentemente. O governo americano espera um recuo do Alexandre de Moraes exatamente nessa questão do julgamento do Bolsonaro, porque as coisas não deixam de estar ligadas. O Alexandre de Moraes supostamente está brigando com as Big Techs para sacanear o Bolsonaro. Desde o início foi assim, né? Toda essa briga deles com a Big Tech é porque eles perderam o controle da informação sobre a sociedade brasileira. Eles estavam numa situação muito confortável, que a Rede Globo fazia tudo, né? Então é isso que o Trump espera. Espera um recuo do Alexandre de Moraes na ação contra o Bolsonaro. Não é inocentar o Bolsonaro, sei lá, adiar a ação, tirar algumas pessoas, né, liberar alguma coisa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu não acredito que isso vai acontecer. O Alexandre de Moraes já enfiou o pé na lama o tamanho suficiente para ser incapaz de tirar o pé da lama nessa ação do Bolsonaro. Então eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que vai acabar tendo a sanção. Mas mesmo quando essa sanção chegar, lembra, ela vai começar levinha, talvez não sejam todas as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, talvez comece só com perder o visto. Perder o visto
né? Pode começar assim. E depois entra Magnitsky, pode ser. O objetivo é justamente você ir direcionando o cara no caminho correto e sinalizando para as outras pessoas. No momento que fizer isso com o Alexandre de Moraes, aí os outros ministros já vão ficar com um pouquinho mais de preocupação. Hoje, eles ainda estão apostando que o Trump não vai fazer isso. Ele está ameaçando, mas não vai fazer isso. No momento que o Trump fizer isso com o Alexandre de Moraes, ele já sabe que fazer, vai fazer. E se fez com um, pode fazer com os outros também, né? Então, a ideia é essa, deve ser primeiro com o Alexandre de Moraes, depois expandir para mais alguns ministros ali, e o Gonê, e mais o Chore, mais não sei quem, e talvez depois, se continuarem nessa insistência de condenar o Bolsonaro, de agir contra, exigindo censura, exigindo leis contra as redes sociais e coisa e tal, aí começa as sanções mais severas, né? Segundo o Eduardo Bolsonaro aqui na coluna, isso deve começar em poucas semanas, isso pode começar já até o final de maio, eu acho que final de maio ele está sendo otimista demais, tá? Mas eu acredito que meados de junho ele já deve estar com alguma coisa censurada, ou pelo menos o começo desse processo, mas de novo, vai ser devagar, ele vai fazer por etapas isso daí, ele não vai fazer de uma vez só com todo mundo, né? Eu adoraria que ele metesse logo umas 60 pessoas nessa lei Magnitsky lá para sacanear o governo Lula e sacanear o STF, mas a ideia dele é dar chance para o pessoal mudar o rumo, dar chance para o pessoal mudar a posição, né? Aqui, ó, sanções de Trump contra Alexandre de Moraes podem ser estendidas a outros ministros do STF. Então, já está sendo estudado, o texto em estudo pelo governo dos Estados Unidos prevê restrições econômicas a outros ministros do STF, a depender da resposta às medidas de Washington. Então, é aquilo que eu falei, eles vão botar uma medida contra o Moraes e vão dar um prazo para o pessoal. Ó, em 60 dias a gente vai expandir isso para um monte de gente. Se o pessoal voltar atrás, ok, beleza, vai voltar e tranquilo, resolveu o problema. Se não, o Gilmar Mendes pode dar adeus ao IDP dele e a outros ativos que ele tenha no exterior, né? Então, aqui, ó, a possibilidade de sancionar Moraes foi admitida publicamente pela primeira vez por Marco Rubio durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, dizendo que isso está em análise no momento. Isso é uma coisa importante, tá? Porque até aqui era tudo disse-me-disse. Em último caso, o Trump poderia falar, não, nunca falei isso, nunca falei que ia censurar ninguém, agora falou que vai. Tá em análise. Ou seja, se ele voltar atrás agora, já fica feio para ele. Então, eu acho que agora é um caminho sem volta, que vai haver sanções a Moraes. A única chance de não ter sanções ao Alexandre de Moraes é se o Alexandre de Moraes voltar atrás totalmente. O que eu não acho que vai fazer. Liberar o Bolsonaro, encerrar esse assunto do julgamento lá, do, entre aspas, golpe do Bolsonaro e parar com essa perseguição contra as redes sociais. Não acho que o Alexandre de Moraes vai fazer isso, né? E a parte mais engraçada da coisa é ver o jornalismo brasileiro reagindo a isso, né? A Natuza Neri falando aqui que chegou aos ouvidos do governo brasileiro a partir de Washington que não se trata de uma obra só do bolsonarismo, é uma operação das Big Techs. E, bom, desde o início eu falo isso, né? O ponto central dessa história toda é a proteção às Big Techs, é o que o Trump colocou desde o início. Mas, de novo, não descarte a questão do apoio do Trump ao Bolsonaro. O que está acontecendo nesse momento? Se o Trump está ameaçando isso, nesse momento, que não há, nesse momento não tem nenhuma briga do Alexandre de Moraes contra as Big Techs, não tem nada no momento, nenhuma ação absurda aqui no momento. Ele espera que o Alexandre de Moraes volte atrás em alguma coisa. Em que seria isso? Se o Alexandre de Moraes fosse uma pessoa razoável, ele voltaria atrás em todas aquelas sanções contra o Rumble, contra a Truth Social, contra outras redes sociais que ele fez e daria uma pausa nisso para continuar com o caso contra o Bolsonaro. Por quê? É mais complicado para o Trump justificar a perseguição ao Alexandre de Moraes por conta do Bolsonaro. Evidentemente existe esse fator, o Bolsonaro é alinhado ao Trump, mas é uma coisa difícil do Trump justificar. Agora, justificar pela perseguição às Big Techs, ele consegue justificar isso fácil lá nos Estados Unidos. Mas o Alexandre de Moraes não é uma pessoa razoável, o Alexandre de Moraes é burro pra caralho, já entrou nesse negócio, já enfiou o pé na lama muito mais fundo do que poderia, não vai conseguir voltar atrás agora. Aqui a Natuza Neri está falando que a questão não é o bolsonarismo, é as Big Techs. Olha só ela falando aqui. Chegou aos ouvidos do governo brasileiro a partir de Washington que não se trata de uma obra do bolsonarismo, pelo menos não somente. Trata-se de uma operação das Big Techs. Era só ter assistido o Ancapso. Eu falo isso daqui desde o primeiro vídeo que eu falei sobre esse assunto. O problema do Trump são as Big Techs, evidentemente, são empresas americanas. E o Xandão tá brigando com elas. Alexandre de Moraes enfrentou as Big Techs aqui no Brasil
E as Big Techs que patrocinaram, isso não é novidade para ninguém, a eleição de Trump, que tem bastante influência no Departamento de Estado, na Casa Branca e por aí vai, conseguiram dar... Ela está falando que o Trump tem bastante influência no Departamento de Estado, na Casa Branca. O Trump é o presidente americano, meu amigo. É lógico que queriam. E olha só, vocês deviam se tocar daquele problema que eu falo para vocês, né? Esse pessoal tá brigando com as Big Techs, eles não perceberam que eles estão brigando com a tecnologia. Eles não vão conseguir resolver isso, eles vão perder essa guerra. Eles não tem como eles ganharem essa guerra contra as Big Techs. Eu venho falando isso esse tempo todo, né? Mas enfim, deixa eles iludirem aqui que o Alexandre de Moraes está enfrentando as Big Techs. O Alexandre de Moraes está enfrentando as Big Techs como uma formiga fica mordendo no pé de um elefante. Ah, estou enfrentando o elefante, estou enfrentando o elefante. Fazer com que pelo menos a ameaça fosse feita. Habilmente, Eduardo Bolsonaro capitaliza. Pode ser que que a coisa tenha mais aderência pela simpatia de Eduardo Bolsonaro, que de fato tem relações? Pode. É lógico que tem. É lógico que tem também a questão da ligação do Bolsonaro com o Trump. Mas eu também falei isso. O principal é a questão das Big Techs, né? Mas talvez não seja só Eduardo Bolsonaro nem o bolsonarismo que explique essa história toda. Pode. Meio de cientista político. Os Estados Unidos têm feito isso com vários países recentemente. Quais são os resultados? Os Estados Unidos estão perdendo popularidade e os candidatos contra os Estados Unidos ganharam. No Canadá, a Alemanha fez o maior ganho fiscal. Peraí, na Alemanha ganhou a direita, tá? Na Alemanha não ganhou a esquerda, não. Enfim, o cara tá vindo aqui com a desculpa do fenômeno Canadá, do caso do Canadá. Eu já falei sobre isso aqui também, é preocupante isso, mas é muito diferente essa história, muito diferente. O ataque do Trump ao Canadá, eu achei também que foi absurdo, né? Ele vai dizer que vai ser o 51º estado, que vai botar tarifas absurdas, esse tipo de coisa. Isso foi meio que uma grosseria do Trump mesmo e acabou gerando essa onda lá no Canadá. Mas achar que vai ter a mesma coisa aqui no Brasil, esse pessoal tá enganado aqui, ó. O pessoal tá falando isso aqui, ó. Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade no povo brasileiro, que o povo brasileiro vai ficar do lado do STF, isso vai acabar ajudando o governo Lula, ajudando o STF. Meu amigo, olha só, o STF é aprovado por 17% dos brasileiros, segundo pesquisa da Quaest. Essa pesquisa é meio antiga, mas foi a última que foi feita. Eles não fizeram mais depois dessa, por quê? Porque só piora, meu amigo. Ninguém apoia o STF, todo mundo vê o STF como um órgão agressor, um órgão contrário aos interesses do Brasil. Esse pessoal tá na bolhazinha deles ali, ó, e sem prestar atenção na bolhazinha deles, estão achando que o mundo é a bolhazinha deles. Vai ter solidariedade do pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília? Vai ter alguma coisa. Mas nem na elite aristocrática socialista de Brasília eles vão ter muito apoio. Porque, de novo, o pessoal quer faturar, quer os leitinhos lá, quer os ovinhos da galera. Não tem esse negócio, não. Se começar a dar ruim a economia brasileira, e certamente vai ter problema com isso, o pessoal vai começar a abandonar o Xandão rapidamente, né? Então, essa é a situação. Solidariedade do povo brasileiro, mas nem fudendo que o STF vai ter. Ajudar o Lula, mas nunca que vai acontecer isso, né? Agora, eu achei mais engraçado ainda foi a Eliane Cantanhede falando sobre a estratégia do governo Lula para lidar com isso daqui. Cara, é muito engraçado isso, bicho. Primeiro que ela falou que não, porque o Lula já destacou a embaixadora brasileira para falar com o Marco Rubio, para esclarecer esse problema, posicionar e não sei o que lá, e explicar que o Alexandre de Moraes tem o apoio da sociedade brasileira, não sei o que lá. Puta que pariu. Cara, o Lula, o embaixador do Lula, a embaixadora do Lula não consegue nem ser recebida pelo governo Trump. Eles já tentaram várias vezes marcar entrevista com o governo Trump para falar com... Não tem agenda. Não vão querer falar com o embaixador do governo Lula. O Lula estava doido para negociar, o Alckmin queria negociar a questão lá da taxa de aço e alumínio, o governo Trump nem quis ouvir o Alckmin. Não tem nada para gente conversar, não. Depois a gente conversa mais para frente aí. Você acha que vai fazer alguma diferença a embaixadora, né? Aí outra coisa que eles falaram, não, é aquele mesmo papo, né? Que a sociedade vai se unir de um lado, né? Ela cita três armas que o governo Lula tem para resolver esse problema. Então a embaixadora, lorota, a sociedade brasileira, que dupla lorota, aí a terceira é muito engraçada. Olha a terceira, a arma secreta, olha só. Deles, não nossa. E a terceira, aí vem a principal notícia, deixei para o fim, inverti a regra do jornalismo, né? Que o principal está no início. Deixei para o fim, que é o seguinte, e aí entra a diplomacia de Estado, a diplomacia presidencial, porque o presidente Lula está articulando, sim,
com os países que estão vendo ali com muita resistência essas infâmias do Trump, essas loucuras. A mulher gaguejou pra caramba, né? Gaguejando, não sabe nem o que falar direito, né? Tá vendo com muito absurdo que o Trump tá fazendo e coisa e tal. E sim, tem um monte de países que estão achando um absurdo que o Trump tá fazendo, e eu acho errado esse negócio de tarifa que o Trump tá fazendo, eu também acho errado isso. Mas a verdade é a seguinte, isso vai mudar alguma coisa? Vamos ver a explicação dela aqui, ó. Do Trump para haver uma resistência, não apenas a uma pessoa, nem apenas a um Supremo Tribunal Federal, mas às instituições democráticas. Quais são esses países? Os países europeus, que o Lula está se articulando, particularmente a França, e também os países das Américas e do Caribe. Ou seja, a França, o Macron tá 100%, é a arma secreta do Lula, é o Macron. Os países da Europa, particularmente a França, só a França, porque o Keir Starmer não vai mexer nisso, porque acabou de fechar um acordo com os Estados Unidos de tarifa, não vai querer mexer nessa coisa. A Alemanha é direita na Alemanha, o pessoal da esquerda lá já perdeu, né? Então não tem mais Alemanha. Aí os países da América Latina e do Caribe. A arma secreta do Lula é o Macron, meu amigo. Caralho, bicho, o Lula tá muito fodido. Eu, se fosse Alexandre de Moraes, cara, eu começava a voltar atrás hoje. Chegava lá no STF e falava, por favor, vamos cancela tudo. Desculpa aí, Bolsonaro, desculpa aí. Agora, quando você vê que a arma secreta do Lula é o Macron, e os países da América Latina, qualquer país da América Latina, país do Caribe, pô, não me faça rir, cara. Puta que pariu, cara. Aqui, ó, vamos continuar vendo ela falar aqui. Então, a resistência, se o Trump sair das palavras e realmente abrir sanções contra o Alexandre de Moraes, a reação não será exclusivamente brasileira. A reação não será exclusivamente brasileira. Mas olha só, tem que falar uma coisa aí, tem que levar uma coisa a sério nisso aí. Por quê? Porque a Europa tem essa parada mesmo de querer censurar as redes também, tá? E como eu falei para vocês, essa ação do Trump contra o Brasil, na verdade, é uma ação preemptiva exatamente para evitar que a Europa entre nessa lorota. Desde aquela ação do Elon Musk com o X aqui no ano passado, eu falei para vocês, essa briga do Elon Musk com o X aqui no Brasil era principalmente para servir de exemplo. Por quê? O Brasil é um grande mercado para o X? É um grande mercado para o X, mas é tipo 1/100º do mercado europeu. Então assim, se o Brasil, se o Alexandre de Moraes brigar com o X, trancar o X aqui, coisa e tal, causou um escarcéu danado. A ideia era justamente mostrar para a Europa como soa autoritário esse tipo de coisa, como soa antidemocrático esse tipo de coisa. E soou, tá? E o pessoal da Europa percebeu o quanto autoritário estava esse negócio. Então eu tenho muito questionamento se o Macron vai conseguir, se o Lula vai conseguir convencer até o Macron que seja, mesmo com o Macron, com a esquerda europeia, querendo sim fazer censura nas redes sociais por lá também, né? Isso existe lá. Lembra, a Europa, o Lula teve uma oportunidade de ouro quando ele ganhou a eleição de se alinhar com a Europa, e não. O Bolsonaro errou ao não vender munição para a Alemanha para ajudar a guerra da Ucrânia. O Macron esteve aqui no Brasil para pedir para o Lula ajudar ele. O Olaf Scholz veio aqui para o Brasil para pedir para o Lula ajudar ele. O Lula não quis ajudar ninguém na Europa. Agora, o Lula vai pedir ajuda para a Europa. Ele vai ter essa ajuda? Pelo pedido de ajuda não vai ter. Certamente não vai ter. Agora, você pode alegar que ele vai ter porque a Europa tem interesse também em censurar a rede social. Mas, de novo, a Europa ficou marcado a brutalidade que o Alexandre de Moraes fez ano passado ao bloquear o X aqui no Brasil. Como que ficou estranho isso para todo mundo. Então eu duvido que a Europa vai entrar em solidariedade ao Alexandre de Moraes nesse caso, porque já ficou estranho. Foi para isso que foi todo o movimento que o Elon Musk fez ano passado aqui no Brasil, com o bloqueio do X, né? Além disso, olha que coisa curiosa, o Trump anunciou uma taxa de 50% contra a União Europeia e ameaçou o iPhone acirrando a tensão global. Por que ele anunciou essa taxa de 50% contra a União Europeia? Exatamente por conta de decisões judiciais, ações judiciais injustas contra empresas americanas. Ou seja, o que ele está falando aqui? Olha só, Europa, 50% de tarifa se você começar a brincar de multar a empresa americana, como X, como a Meta,
como a Apple, como outras empresas desse tipo, né? Aí o Lula pode conseguir brigar lá com a Europa nesse tipo de coisa? Pode conseguir, mas isso aqui é briga de cachorro grande, tá? Isso não é briga de... O Lula vai entrar nesse troço ali, vai ser chutado e vai ser comido pelo cachorro ganhador dessa briga aí. Duvido muito que faça diferença no final das contas. O Trump tem protegido as redes sociais, no que ele está correto. A Europa tem realmente exagerado nesse negócio de censura. Até o pessoal reconhece, que até o pessoal da esquerda aqui, o Timothy Milovanov está falando sobre isso daqui, como o D.D. Vance criticou a Europa por censurar a censura, né, por ferir a liberdade de expressão na Conferência de Segurança, e a The Economist está dizendo que ele está correto, a The Economist está dizendo que ele está correto. Realmente as leis europeias, que num primeiro momento a ideia era acabar com a influência da extrema-direita, passaram a criticar, a ser usadas para evitar crítica a político. É assim que sempre acontece, toda vez que a censura é feita, é isso daí. Aqui, ó, Alemanha, você chamar um político de idiota, você pode ser punido, você pode ter uma multa. Aqui, ó, um jornal teve uma multa de 12 mil euros e 7 meses de suspensão por um meme fazendo graça de um ministro do interior. Cara, censura sempre é a mesma história ao longo de toda a história humana. Começa com a melhor das intenções, não porque estão agredindo criancinhas, estão fazendo bullying, vamos controlar a mídia. E acaba, você fez graça de um político, chamou um gordola de rocambole do inferno, punição para você, não pode chamar gordola de rocambole do inferno, não. Então, esse daqui é o ponto no final das contas, né? A Europa está errada nisso mesmo. O Trump está correto neste ponto. E essa ação aqui de 50% de tarifa é nesse sentido. Então, eu quero ver o que o Lula vai fazer quando o Trump virar para a Europa e falar, olha só, tudo bem, eu tiro essa tarifa de 50%, mas eu quero você fora dessa discussão do Lula aqui, que o Lula está pedindo ajuda sua, não vai ter não. E aí eu quero ver o que o Lula vai fazer. Não vai ter alternativa, não é mesmo? Pois é, aqui ó, o pessoal aqui, todo mundo chorando, inclusive lá na França, o Macron tá chorando, eu tenho certeza que o Macron vai ficar do lado do Lula. O problema é que o Macron está no final do governo dele, não tem possibilidade de reeleição, já está saindo da política, não tem mais tanto interesse assim, e aqui está o pessoal na França, não, porque as Big Techs desafiam a democracia e favorecem a extrema-direita. Aqui ó, Haddad diz que Big Techs se alinharam à extrema-direita. Consórcio entre Big Techs e extrema-direita é o desafio da democracia. Esse pessoal colocou as Big Techs no colo da extrema-direita. A maior parte das Big Techs sempre foi esquerdista. Eu lembro, eu fui censurado porque eu falava coisas de direita aqui nas redes sociais, mas o que aconteceu? A esquerda brigou tanto com as Big Techs, censurou tanto, arrumou tanta confusão, que não tem alternativa para as Big Techs. A única alternativa que sobrou para elas, e olha só, eu falei isso na época que ia acontecer isso, hein? A única alternativa que ia ter para elas é justamente brigar com a esquerda. E brigaram com a esquerda. Se alinharam com a direita, colocaram lá, apoiaram o Trump e agora tem o poder nos Estados Unidos. E não tenha dúvida, tá, meu amigo? Vão usar esse poder sim, porque é lógico, ninguém quer morrer. A esquerda quer matar as redes sociais, estão tentando matar aqui no Brasil. Vão conseguir? Eu acho que não. Como eu falo para vocês, o erro desse pessoal da esquerda é achar que as Big Techs, não, é só mais um dispositivo tecnológico, igual, sei lá, o fax. Daqui a pouco não tem problema, vamos proibir o fax, não tem problema, não resolve. Não, as Big Techs mudaram a sociedade humana. Não tem volta, as Big Techs vieram para ficar, não vai voltar para trás, não vai ter isso. Isso é uma força muito maior do que a esquerda. Eles estão brigando, mas não estão percebendo o tamanho do inimigo que eles não conseguiram entender ainda o tamanho do inimigo que eles estão brigando. Eles estão achando que estão brigando com o Trump. Não, eles estão brigando com as Big Techs. E eles vão perder. E vão perder feio, porque não tem alternativa de perder. A China está perdendo, a Rússia está perdendo. Aqui no Brasil, o Lula não tem nem chance.